Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E ainda não atualizou. Vamos lá, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Bom, enquanto a gente espera chegar mais alguém na live, a gente espera chegar alguns outros convidados, eu vou fazendo a apresentação aqui do nosso grupo, né? E depois a gente vai fazer uma apresentação individual de cada um, certo? Então, primeiro eu me chamo Gustavo Bastos. Eu, como todos os outros aqui, formamos em administração pela Universidade Federal do Amapá recentemente. Então, nós resolvemos criar esse grupo, o grupo chamado Jovem ADM, justamente para debater sobre temas atuais e que tenham a ver com a administração. Então, queremos pegar esses temas atuais, esses temas que estão em alta, e queremos colocar a nossa visão e a nossa opinião mais jovem e talvez mais ousada sobre esses assuntos, certo? Então, esse debate vai acontecer semanalmente, talvez 2 vezes por semana, certo? Então, todo debate a gente vai trazer um tema diferente para apresentar a vocês e fazer com que seja um debate legal e um debate bem leve, tá? Só pedir, eu acredito que é o Rodrigo que precisa diminuir o volume da televisão para... Não? Só um momento. Alana. Beleza. Vocês podem ir apresentando aí e por último eu me apresento, pode ser? Pode ser. Não entendi, Alana, repete, por favor. Ela pediu pra gente ir se apresentando que ela vai diminuir o volume da TV. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu queria começar apresentando o restante do grupo. Como já me apresentei, me chamo Gustavo Bastos. E eu quero apresentar para vocês o Igor Balieiro. Igor, fale um pouco de você sobre pro nosso público. Boa noite. Vocês estão ouvindo direito aí? Sim. Amigos? Sim. Tá. Então, eu me chamo Igor, eu sou acadêmico de administração na Unifap e sou estagiário também na área, no Ministério Público Federal, e atualmente eu comecei meus estudos em marketing digital, comunicação e gestão de marcas. Ótimo, obrigado, Igor. Agora eu passo a palavra para a Alana Andrade. Alana, se apresente para o nosso público, por favor. Bom, eu me chamo Alana, sou recém-formada também na Unifap em administração e atualmente eu estou atuando como presidente da CPL, né, de uma das instituições do Sistema S, o SESC, e no meio do direito como fonte de estudo constantemente, e estou aqui para contribuir também com um pouco de conhecimento que eu tenho com todos e também esclarecer possíveis dúvidas ou perguntas que venham surgir durante essa live. Ótimo, Alana. Muito bom. Rodrigo Mergulhão, boa noite, meu amigo. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Gusta. Eu sou o Rod Mergulhão. Eu estou esperando terminar o coronavírus para que eu pague as últimas matérias lá da Unifap, então eu já estou quase formado. E eu sou servidor público, eu trabalho há mais de 10 anos em um órgão federal aqui no Amapá, na administração desse órgão, beleza? É isso. Ótimo, Rodrigo, muito obrigado. Vitor Sansão, o nosso querido Vitor, vai se apresentar para vocês agora. Bom, podem me chamar só de Sansão. Eu também sou formado, né, em administração na Unifap recentemente e atualmente eu estou trabalhando na startup Proesc, que fica localizada no Amapá.
e eu estou lá um pouco mais de 2 anos, já trabalhando com instituições de ensino básico, ensino superior, e aí eu espero que possa contribuir bastante com essa experiência, esse conhecimento aqui com vocês. Ótimo, Sansão, muito obrigado. Já que a gente já conseguiu quebrar o gelo agora, já passou um pouco do nervosismo, né, como é a nossa primeira live, então vamos apresentar o tema da noite agora, o tema que vai ser debatido nessa noite. E o tema é Estratégias Empreendedoras no ramo educacional para sobreviver na pandemia. Eu peço a um de vocês, por favor, que faça uma breve visão sobre esse tema, por favor. Tá, Gustavo, olha só, na minha opinião, e é claro que isso daí existe uma consciência coletiva por detrás do que a gente está vivendo agora com a pandemia do novo coronavírus, é que nós temos prioridades. O mundo tem prioridade. A prioridade dela, do mundo agora, é a saúde de todo mundo, a saúde de todas as pessoas, porque sem pessoas não há economia, sem pessoas não há qualquer outra forma de produção, qualquer outra forma de distribuição de tudo que a gente produz. Então, é interessante, sim, que se fale que a gente tem que unir agora as mãos para poder passar por essa fase ruim, mas, obviamente, sem deixar de também pensar em segundo plano nas demais caixinhas da sociedade, que é o que a gente vê agora também, junto aos outros governos, falar bastante de cuidar da economia. Perfeito. O problema também é que pouco se fala, pelo menos para a grande mídia, sobre qual é o papel ou como está a educação do brasileiro nesse momento em que a saúde está sendo prioridade e a economia também está acompanhando. E o que mais nos deixa assim, sem saber como lidar com isso é que, por exemplo, no dia 1º de abril, o Ministério da Educação, através do seu ministro Abraham Weintraub, pela medida provisória 934, agora deste ano mesmo, obviamente, acabou de nos jogar no colo a não necessidade ou obrigatoriedade de se cumprir o calendário, obviamente, né, por conta da força maior da pandemia do Covid-19. Mas no que isso, então, vai impactar? O que significa a gente não ter, então, aqueles 200 dias letivos obrigatórios? O que vai fazer como compensação para esse estudo, para essa troca, esse compartilhamento de experiência pelo ensino-aprendizagem? O que isso vai fazer? Acho que a gente está aqui justamente para isso agora. Certo. Obrigado, Rodrigo. Suas palavras são sempre muito legais de acompanhar, viu? Isso é verdade. Bom, eu queria falar para o nosso público que qualquer dúvida e qualquer sugestão eles podem colocar aqui no chat, que a gente vai estar lendo, tá bom? Vocês podem opinar sobre qualquer coisa. Se quiserem fazer perguntas também, podem jogar, fiquem à vontade, tá bom? A gente bolou algumas perguntas para fazer e, bom, vamos tentar fazer esse debate no tempo de 35 a 40 minutos, para não ficar muito extenso e não muito cansativo também, tá bom? Então, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para a gente debater. Já que o nosso tema se trata de estratégias empreendedoras no ramo educacional, a gente sabe que nem todas as pessoas estão podendo trabalhar e algumas pessoas precisam trabalhar, ter a sua própria empresa, né? E elas dependem desse trabalho para poder sobreviverem. Então, como uma instituição de ensino deve agir no caso de um aluno que é um trabalhador autônomo? Ou seja, essa instituição sabe que ele não tem renda fixa. Então, nesse momento que ele não está podendo trabalhar, ela sabe que ele não vai ter dinheiro suficiente para se manter, para manter a sua família e para pagar a mensalidade em dia dessa faculdade. Então, como essa instituição deve agir com essa pessoa ou essas pessoas? Quem pode começar, por favor? Vai, Alana. Eu acho que a flexibilidade hoje é a palavra da vez, né? Com toda essa crise, sem dúvida nenhuma, a gente tem que burlar planos para poder agregar todos.
E como o Augusto bem falou, existem pessoas que podem sim ou têm uma renda fixa e existem outras pessoas que dependem de uma renda que é mais variável. Então, a gente está vendo muitos planos onde tu pode pagar isso no final do curso. Já aconteceu com algumas universidades no Rio Grande do Sul, faculdades, na verdade, onde elas estavam tentando fazer com que, a longo prazo, eles conseguissem predatar mesmo, né, essa mensalidade. No entanto, a gente sabe que nem todas as instituições de ensino elas conseguem fazer isso. Então, o que pode ser feito justamente em relação a isso, eu acredito que é procurar meios de flexibilizar isso e tentar não perder esse aluno, né? Porque sim. Até mesmo com caráter punitivo ou a cobrança em demasiado, isso pode prejudicar o aluno nesse momento, né? Isso. Com certeza. Posso falar? Fica à vontade. Uma estratégia que seria muito interessante seria, primeiramente, de ouvir, né, o que esses alunos, o que esses responsáveis financeiros têm a dizer. É claro que cada empresa, cada instituição de ensino, ela vai ter ali o seu tipo de clientela, né? A gente não pode dar aqui uma dica, uma estratégia que vai valer para todas. Então, sim, é muito interessante que a empresa, né, a instituição de ensino, entre em contato com os seus clientes, com os seus responsáveis financeiros, os seus alunos. Primeiramente, para aqueles que já estão inadimplentes, né, caso tipo assim, se metade ali da sua base de clientes já está inadimplente nesse período, é interessante que você entre em contato sim, mas não com esse tom de cobrança, mas sim com um tom de primeiramente ouvir, né, qual é a situação daquela pessoa, como é que ela está, quais são as estratégias que ela mesma está ali junto com a sua família tomando, né, para superar essa crise. E aí, primeiro ponto, é interessante ouvir, né, esse cliente, e depois de ter ouvido, né, e também fazer alguns dados estatísticos, né, assim, qual que é o principal motivo dessa inadimplência. E aí, de acordo com esse principal motivo, é que a instituição, a empresa vai tomar alguma iniciativa, né? Seja essa de flexibilizar, como a Lana falou, ou dar algum desconto, que a pessoa consiga pagar um valor menor nesse momento, né? Mas pelo menos você vai estar recebendo aquela mensalidade, não vai deixar de receber completamente. Enfim, a estratégia ela vai mudar de acordo com cada situação, cada cliente. Sim. Rodrigo, você pode dar um comentário sobre isso, por favor? Sim, com certeza. Eu achei muito pertinente a fala da Alana, porque a palavra agora, nesse momento, é sim flexibilização. É necessário que haja, sim, obviamente, essa compensação, esse diálogo que nunca morra, para que tudo seja flexível, obviamente porque não se trata, hoje em dia, de uma quebra de contrato, não se trata de um distrato, trata-se de um momento em que a gente precisa agora focar em alguma prioridade, mas, obviamente, sem deixar de lado os contratos do passado. E o contrato, obviamente, com a PJ, a empreendedora na área educacional, é um contrato que tem que ficar ainda útil, vigente, porque isso tudo vai passar. Tá? É claro que o pagamento, obviamente, o pagamento de uma mensalidade não inclui apenas o custo de toda a infraestrutura. Existe também um recurso humano que está lá por detrás do pagamento dessa mensalidade, mas com a flexibilização, todo mundo vai conseguir se entender, creio eu, vai conseguir se entender que, nesse momento, agora, fazer uma compensação para que depois se colher lá na frente é o mais indicado, é o meio termo. Certo. E, Igor, a gente sabe que a dor maior para uma instituição é perder o seu aluno, né? Então, o que essa empresa deve fazer para que esse aluno não desista do curso e ela não perca esse aluno?
ela tem que reforçar, aí, puxando um pouquinho mais para o lado da marca e dos valores da empresa, ela tem que reforçar a sua identidade, né? E principalmente reforçar alguns valores que eu acho que já é comum a toda empresa, que é a empatia, a flexibilidade, né? E o equilíbrio, para que ela possa entender o lado do aluno, entender que nós estamos passando por um momento muito difícil e que a gente precisa se unir. Então, é hora de fazer mesmo esse equilíbrio, flexibilizar o contrato, flexibilizar a forma de pagamento, o prazo de pagamento, para que esse aluno não desista aí no meio desse caminho, nesse período de pandemia. Sim. Quer completar? Tá, obrigado. Eu já queria fazer uma outra pergunta ligada a essa, que tem bastante a ver com essa que eu acabei de fazer. Porque, além dessas pessoas, algumas pessoas que têm renda fixa também estão questionando o fato de estarem pagando o valor integral sem estar recebendo o serviço completo, certo? Então, elas estão questionando por que eu estou pagando o mesmo valor que eu pagava antes, sendo que agora eu não estou tendo aula presencial e a faculdade não tem os custos que ela tinha antes. Então, como a faculdade deve agir nesses momentos para que ela não perca esses alunos ou para que ela perca o mínimo possível de alunos, né? Bom, eu estava pesquisando algumas coisas e vi justamente isso, né? As críticas, né, principalmente nas redes sociais das empresas, referente ao valor pago pela parcela, já que elas estão tendo o MEC, né, autorizou na sua portaria que a aula seja 100% EAD, isso como uma medida, assim também como a medida de suspensão. No entanto, fica a critério da instituição. Mas assim, muitas pessoas mostram que EAD é mais barato do que o presencial, então por que continuar pagando a mesma coisa? Só que eu acho que uma saída para a empresa, isso a gente já puxa para o lado do marketing, é a questão de prender o teu aluno. Prender tanto no conteúdo disposto a ele, que ele não vai pensar no prejuízo, digamos assim, ou que ele está pagando a mais, não, mas que ele está recebendo algo que é tão bom quanto ele está ali todo dia massivamente na sala de aula. E isso a gente pode ver através de disponibilizar conteúdos esses que às vezes não faz parte da grade normal, mas que é interessante para aquele aluno. E também buscar parcerias de cursos EAD um pouco mais avançados, ou assim, um pouco mais que tenha algo relacionado àquele aluno, mas que também agregue outro tipo de valor para ele. Ou seja, ele vai se prender àquilo que ele vai ver que ele vai estar se limitando, até mesmo porque ele está em casa. Né? Então, ele precisa ocupar a mente dele e vai ver que isso é uma forma de ficar ali, ocupando o seu tempo e crescendo profissionalmente também. Então, acredito que uma saída muito boa é essa, para te não reduzir o valor da mensalidade. Se tu conseguir agregar a quantidade de aluno que não tenha essa reclamação, ótimo. Mas aí, caso continue ou que seja mais difícil, tente pela flexibilização também. Por enquanto a gente reduz tanto, mas aí a gente vai estar disponibilizando para vocês mais futuramente isso, com isso vai voltar a ser o valor que era antes, então acredito que essa é uma saída boa atualmente. E é muito interessante, né, também ouvir assim qual que está sendo essa principal reclamação, né, atualmente desses alunos e dos responsáveis principalmente. Eu que trabalho, né, com esse ramo, né, eu ouço muitas escolas, muitas faculdades. Então, a principal reclamação atualmente é a de aquela instituição que ainda não se adaptou, ainda não se reinventou para, pelo menos, fazer alguma videoconferência do professor-aluno ou fazer algum envio de material, de apostila para aqueles alunos consumirem conteúdo nesse período, ou fazer gravação de aulas, né, utilizando plataformas
como eu já vou dar exemplo aqui, né, de plataformas fáceis de utilizar, Vidyard, Loom, são ferramentas que são gratuitas, né, que podem estar sendo utilizadas por professores, pelas instituições, para que essas aulas não parem. E aí é interessante exatamente entender, né, qual que é essa principal reclamação, e aí entender principalmente que você, como uma instituição de ensino, precisa se reinventar, precisa atender de alguma forma esse público, o seu cliente, que nesse momento ele está precisando não ficar parado, e principalmente reconhecer que você, como prestadora de um serviço educacional, não está parada, né? Não está... E aí, pior ainda, tipo, se a sua instituição está parada, e aí faz uma ligação de cobrança para esse aluno, aí pronto, isso é o fim da linha, né? Então, é muito interessante exatamente isso, alinhar aquela primeira dica que foi dada lá ainda há pouco e juntar com essa, né, de fazer essas ações pedagógicas, fazer aulas online, envio de materiais, e aí tem muitas ferramentas aí no mercado que estão disponíveis para isso. Isso mesmo. Gusta, eu gostei muito do que a Alana falou, porque ela praticamente desenhou o que se pode fazer num momento como esse. Por exemplo, a gente pode colocar mais teoria dentro de plataformas quando, obviamente, dá para aproveitar esse tempo em detrimento da prática. Por exemplo, aulas presenciais práticas estão sendo, digamos assim, não estão podendo acontecer. Então, que tal trazer, como a Alana falou, né? Que tal mudar um pouquinho, trazer a teoria, então, para esse momento que é excepcional, para que a gente não perca, não tenha essa noção de que a gente está perdendo esse tempo, perdendo esse investimento, né? E até perdendo o ânimo também, né? Então, muito legal, gostei muito da posição da Alana, inclusive, próxima reitora da Unifap, voto na Alana. Então, olha só, está lá votando em ti. Então, olha só, eu também gostei de algo que a gente falava, Sam, em outros momentos, de realmente quebrar um pouco a grade, nas disciplinas, por exemplo, que não precisem ser pré-requisito de outras, para que a gente possa, então, fazer essa compensação. A palavra ainda é flexibilização. Ainda é flexibilização, compensação, para que tudo isso possa ser dito, poxa, mas eu estou perdendo tempo, dinheiro, esperança. Não, a gente só está mexendo um pouco. Dia. Eu só gostaria de deixar um destaque de que, mesmo que a gente seja administrador e mesmo que muitas pessoas nos ouçam agora, com uma visão, né, puxada para a gerência, o gerir de um empreendedorismo educacional, a gente tem que ver que não dá para cobrar de todas as instituições que a instituição como um todo atue de forma EAD se essa instituição não promove a infraestrutura, a estrutura necessária para se fazer EAD para todos os seus discentes e também para todo o seu corpo docente. Por exemplo, aqui no Brasil, que é uma realidade, obviamente, muito particular, e eu já vou chegar lá, aqui no Brasil a gente ainda se depara com isso, a falta de internet satisfatória para todas as possibilidades de estudo. Olha só o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, algumas universidades lá de fora, como a Califórnia, Pensilvânia, Stanford, Harvard, até a Universidade de Tel Aviv, em Israel, mandaram todos os seus alunos de volta para casa, para suas origens, para ter aula à distância. Vocês acreditam qual é o único problema, por exemplo, dessas 5 que eu citei? O problema não é nem a internet, mas é o fuso horário, porque os alunos estão em todos os raios do mundo, né, porque a Terra é redonda, então tem raios, né? Então, em todos os raios do mundo, os alunos estão, e não é nem questão de, poxa, minha internet caiu, é questão de, será que aquele professor está acordado agora? Será que ele sabe mexer no Zoom? Então, é só mais essa parcela, assim, de pensamento que eu gostaria de deixar. Concordo bastante com meus dois amigos que falaram ainda agora. Importante agora é saber se comunicar, né, com o consumidor, ou com o estudante, no caso, né?
a empresa, a instituição de ensino precisa ajudar o aluno a entender que esse momento é temporário, essa situação é temporária, vai passar um dia, e que tanto a instituição quanto o aluno precisa fazer esse esforço. E ele precisa entender também que o investimento agora está sendo em outras coisas, em equipamentos, em produção de videoaula, em produção de material em PDF, por exemplo. Então, os custos mudaram um pouquinho. Apesar de ser presencial, passou para o EAD, apesar do EAD ser relativamente mais barato, mas tem um custo para produzir isso. Então, a empresa precisa saber se comunicar e fazer o aluno entender que é só um período e que vai passar. Eu concordo bastante com isso que o Igor falou, porque muitas instituições não trabalhavam com EAD, então elas foram pegas de surpresa e acabaram tendo que improvisar estúdio, pelo menos os professores improvisar estúdio na casa deles. A instituição tem que disponibilizar material para eles fazerem, os equipamentos para eles fazerem esse material, né? Tem que disponibilizar treinamento também para esses professores, porque a maioria não tinha esse conhecimento de como fazer como ministrar essa aula, né? Então, tudo isso gasta dinheiro. Então, o aluno pode não estar entendendo como a empresa ainda tem custos, mesmo o aluno não estando lá na universidade ou na escola, né? Mas as empresas foram pegar de surpresas e estão, sim, tendo muitos gastos. Então, isso tem que ser conversado também. Toda vez que for debatido com o aluno, quando o aluno for questionar esse fato de querer baixar o valor, isso pode, de querer reduzir o valor, né? Isso pode ser possível, mas, portanto que seja, como posso falar, que esse valor seja colocado em outras parcelas futuras, né? Depois que todo esse momento passar. Então, essa é a minha humilde opinião sobre isso que eu acabei de perguntar. Sobre a pergunta que eu fiz. E só para lembrar, o pessoal que está acompanhando da nossa live, é que a gente vai abrir, né, o tempo para as respostas, que talvez a gente passe agora rapidinho, mas depois a gente vai voltar e vai falar alguns pontos que foram questionados aqui. Isso aí. Tá, ok. Obrigado, Alana. Então, como a gente está debatendo aqui, existe toda essa dificuldade, tanto do aluno de conseguir acompanhar as aulas, né, conseguir acompanhar, tendo todo esse material disponibilizado pela faculdade ou pelas escolas. Ainda tem um pontinho que eu queria colocar em relação às escolas de ensino básico, porque os adolescentes, geralmente, eles não conseguem se prender ali, quando eles estão em casa, principalmente, prendendo aquele material, tendo a internet toda disponível para ele. Então, é um outro desafio para essa instituição produzir um material que faça com que prenda a atenção dessa pessoa, entendeu? Isso é um desafio muito grande, principalmente para as instituições de ensino básico, né? Verdade. Certo? Vocês querem contar alguma coisa sobre isso ou querem passar para a próxima pergunta? Acho que na próxima pergunta tem muito a ver com isso e a gente pode completar algumas coisas referente a isso. Eu concordo também. A gente vai falar só no final sobre as perguntas que estão mandando aqui? Podemos abrir para algumas perguntas agora. A gente tem tempo ainda? Agora? Tem, né? Não, a gente tem tempo, sim, tem tempo. Tem só um comentário aqui do João Vitor. Um ponto importante que eu gostaria de acrescentar é o fato da mudança brusca. Ou seja, modalidade presencial do nada para o EAD. Muita gente não está acostumada. É preciso de um tempo de adaptação. E acho que é justamente esse um ponto que as pessoas elas acabam esquecendo, que existe esse tempo de adaptação tanto para a instituição quanto para o aluno. Então, é por isso que é interessante haver essa conversa, como o Sansão colocou, né? Porque as pessoas precisam saber, tem gente preparada isso na ponta, tanto na ponta do que vai produzir o conteúdo, tanto para quem vai receber, eles estão preparados, as duas pontas,
E aí entra várias outras questões, que é dentro de uma empresa fundamental. Eu ia falar isso na próxima pergunta, mas é interessante. P&D, a questão de desenvolver, né? Como é que vai ser, como é que tu vai conseguir desenvolver um produto tão rápido e que tu consiga levar a informação de maneira acessível e fácil às pessoas que estão do outro lado, né? Isso. Então, é algo que é fundamental para uma empresa e muita gente acaba não se ligando que tem que ter esse setor dentro da empresa que é de fundamental importância, que é justamente ele saber o que ele vai dar para o aluno para ele conseguir receber essa informação de maneira mais fácil, conseguir assimilar isso de maneira mais fácil, né? Sim. Eu tenho uma coisinha só, olha, é até paradoxal a gente falar disso, mas é necessário. A gente falar do tempo necessário para se assimilar essa tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente diz que, poxa, mas eu não quero nem assimilar, eu quero passar, eu quero que essa pandemia pare, né? Então é paradoxal esse momento que a gente vive, mas olha só, é também um pouquinho, até, desculpa, porque às vezes o que eu falo soa como briga, mas às vezes também é um pouquinho falta de cuidado nosso, porque a gente esperou chegar uma pandemia dessa para poder ficar falando e agora, como é que se desenvolve uma EAD? Porque, olha só, hoje de manhã, uma representante da Secretaria do Estado, daqui da Educação, da Secretaria Estadual da Educação, ela disse, colocou no jornal local de maior visibilidade, ela disse que já existe desde 2017 um ambiente virtual, para que se torne aquele momento lá, virtual, uma sala de aula. Há qualquer possibilidade de usá-la, e não apenas em um momento excepcional, em um momento calamitoso. Então, é legal, realmente, quando a modalidade altera, a gente precisa já realmente ter aquele saber como fazer, aquele know-how, porque a gente espera que, ao mesmo tempo, a gente não precise da modalidade EAD. Mas fica aí, o que a Lana falou, as duas palavrinhas, as duas letrinhas muito legais, P&D, é praticamente o que está precisando mesmo em questões empresariais, mas como estudantes, como peças participantes do desenvolvimento do ensino-aprendizagem, falta para a gente também, isso na minha opinião, falta para a gente também dominar qualquer modalidade, já está pronto para ela a qualquer momento. Isso. E pegando um pouco disso que a gente falou, eu já passo para a próxima pergunta. Então, eu queria saber, já que as universidades e as escolas estão falando assim, não, eu não quero parcelar, eu não quero diminuir essa parcela dessa mensalidade que eu cobro, né? Então, a gente quer saber como continuar oferecendo serviço educacional para que faça valer a pena o pagamento dessa mensalidade de forma integral. Eu acho que aí já vai muito para o que a gente falou, né, em relação a como manter esse aluno. Como não perder esse aluno. Acho que da mesma maneira, é procurar fazer com que esse aluno, ouvir esse aluno, né, e também procurar fazer com que ele fique preso ao conteúdo, né, dê conteúdo para ele. E isso a gente acaba caindo num ponto que é muito interessante, dúvidas de algumas empresas. Isso eu observei que tem muitos professores com medo, por exemplo, eu vou fazer um conteúdo, ele vai ficar ali online, disponível, mas e o meu salário? Será que vai diminuir? Então isso é um ponto a se pensar. Por que não colocar essas pessoas para produzir, sim, da sua casa, conteúdos diários e inovadores para aqueles que estão ali do outro lado, os alunos, né? Mas, assim, isso cai num ponto de capacitação também desses professores. Então, a gente sabe hoje em dia que o mercado está muito competitivo, e a gente sabe sim, que também a maioria dos professores de nível superior, né, são capacitados tem esse conhecimento, né, amplo para produzir esse tipo de material. Então, eu acredito que a gente já mata, né, 2 coelhos com uma cajadada só. Tu não vai parar de pagar porque o teu professor vai estar ali produzindo e também vai estar podendo dar
esse material para o teu aluno e fazer com que ele fique ali e não queira saber de outro nem pense, né? Não passe pela cabeça, porque isso que é interessante, é não fazer com que o aluno se pergunte, poxa, será que eu estou perdendo? Não, eu estou sempre me alimentando ali de informação. Excelente. Sou eu? O Rodrigo. Pode ficar à vontade. Vai, Sam, fala. A gente quer te ouvir. Que isso. Beleza. Tá muito quieto aí, tu e o Dylan, tá muito quieto. Então, assim, levando em consideração esse ponto da internet, né, que você citou isso, né, Gusta? Não, eu ia citar agora. Entendi. Porque um dos maiores problemas que a gente tem, principalmente na região norte, é a internet, né? E além dessa internet que não tem uma internet que não tem uma ótima qualidade, outras pessoas também não têm um computador assim disponível na sua casa para estar acessando todo esse material, né? O que eu ia falar é assim, né? Existem assim também muitas resistência da parte dos alunos, né, com EAD, como foi o caso do comentário, né, que tivemos aqui do João Vitor, que falou, né, que foi uma mudança assim muito brusca, né, tipo assim, do nada uma instituição querer que o aluno faça um EAD, sendo que talvez ele optou por fazer um presencial justamente por algum motivo, né. Mas é interessante pegar aquele ponto que o Dylan comentou também, né, de ter uma comunicação bem aberta com esses alunos, de deixar assim bem claro que é uma situação atípica, né? Todo o mundo está vivendo isso e todo mundo sabe que é uma situação atípica. E que para que esse aluno, para que ele não fique parado, aí sim está sendo tomada esse tipo de providência, né? Não é algo que a empresa tomou essa decisão, tipo assim, de uma hora para outra, simplesmente por achar ser melhor. Não é, né? Tipo, é interessante deixar assim claro para o aluno que é um momento bem atípico e por isso sim está sendo tomado esse tipo de providência. E assim, sim, é interessante que a instituição ela procure também ajudar de alguma forma assim, esse aluno que, por exemplo, está com dificuldade de internet, não sei assim exatamente qual seria a solução nesse caso, né, levando em consideração assim o nosso estado, por exemplo, que ainda há pouco a nossa própria conexão aqui da live deu uma quedinha, né, então é realmente assim um cenário que a gente tem que tentar encontrar assim, alguma solução paliativa, né, existem eu ia citar aqui os espaços de coworking, mas também não serve nesse momento, né? Porque mas assim, né? Com certeza existe alguma solução, né? A prefeitura daqui da nossa cidade de Macapá, ela fez a entrega do material, tipo cada responsável foi lá na escola pegar o material do aluno, o livro dele, né, para estar ministrando, o próprio pai está ministrando ali com o aluno dentro de casa mesmo, né. E assim, tipo, é uma solução que é paliativa, não é a solução ideal, é claro, né, não, um pai ele não tem a formação de um pedagogo, é claro, é óbvio, mas sim, é uma solução de demonstrar, tipo, olha, a gente está aqui tentando te ajudar de alguma forma para que não pare essa educação do seu filho. Era essa contribuição que eu queria dar. Eu vi 3 perguntas aqui nos comentários que eu achei super interessantes. Eu queria muito que a gente respondesse as perguntas. Vocês topam fazer essas perguntas? Certeza. Uhum. Acho que era justamente sobre isso que eu ia falar, sobre a pergunta do Lidomar, por exemplo, né? E ele falou, sim. A pandemia forçou uma transformação rápida
na inovação das escolas. Esse é um lado positivo da crise. Então, quando a gente pega e para pensar que existe um ambiente onde ele não está preparado para isso, tanto na questão pública quanto na privada, e nesse momento ele pega tendo que fazer isso muito rápido e muito brusco, a gente percebe o quanto não estávamos preparados para isso. E começa a pensar, a se preparar para isso. E aí é nesse momento que vai surgir, sim, eu não tenho dúvida que nesse momento, a partir que essa crise acabar, a gente vai ter resultados disso. Vai ter resultados de avanço, principalmente perante a tecnologia, tanto para continuarmos seguindo as nossas atividades diárias, e a educação é uma delas, né? Certo. Tem uma frase que diz que tempos difíceis fazem homens fortes, né? E eu acho que é exatamente esse ponto positivo que vem dessa crise. Isso. Perfeito. E também o que eu peguei, o que o Sansão colocou sobre os pais não estarem preparados para isso. Eu me vi numa situação onde alguém da minha família falou assim, mas tem pessoas que... um professor, né, falou, é tão difícil a gente conseguir ter o retorno das atividades de exercícios que a gente manda para casa e o aluno não faz. Como é que a gente vai fazer com que os pais consigam fazer isso? Então, a gente volta a reforçar que a comunicação é importante. A partir do momento que eu comunico, que eu estou tentando resolver isso, que eu estou agindo, que eu estou indo atrás de outras maneiras para resolver isso, eu falo, mas por enquanto, pai, faça o seu papel também. Então é isso que é interessante, a gente não deixar de comunicar isso e mostrar que está tomando medidas para que isso seja retornado, mas que, por enquanto, a educação ela não pode. Assim, a educação até pode, a escola pode parar, mas o aprendizado não. E isso foi pregado lá na China, pelo Ministério da Educação lá na China. A escola ela para, mas o aprendizado não. Então, levar isso em consideração é interessante. Certo. Eu quero... Educação familiar, o termo, né? Voltar lá os primórdios do ensino-aprendizado lá do nosso berço, lá na nossa família nuclear, para, né, então, depois daí desenvolver algo já no mundo aberto. Beleza. Desculpa, Augusta, continua aí. Não, eu ia passar a palavra para ti, justamente. Tá. Olha só, eu tenho algo um pouquinho peculiar para falar, assim. Eu vou voltar mais para o ensino superior, beleza? Que eu conheço agora mais o ensino superior de uma IFES, por exemplo, só para elucidar aqui. Uma instituição federal de ensino superior, por exemplo, ela é composta pelo tripé: ensino, pesquisa e extensão. Pegando essa realidade, tentando trazê-la para o âmbito privado, para o cenário privado, é claro que a gente pode ter algum tipo de limitação nisso, porque, por exemplo, em teoria, eu acredito que algumas instituições privadas não atuam com muita extensão, né? Aí fica mais as seções públicas de ensino superior ficarem mais próximas ou paralelas ao dever da extensão. Então, para criar essa demanda ao seu acadêmico, ao seu aluno ou aluna, é praticamente dizer, olha, querido estudante, querida estudante, a sala de aula não é o único lugar onde você pode produzir na sua casa, você pode formular, elaborar textos que tenham um certo reflexo do que você está vivendo agora. Porque você pode, e está aí o cenário agora bem perfeito, infelizmente perfeito, para que se faça muito levantamento de cunho social, para que se mesclem, para que se façam interdisciplinaridades, a ponto de não precisar se falar só de doença, mas do que está acontecendo no âmbito da falta de saúde, que vai influenciar na economia, ou da saúde, que vai influenciar na falta de apoio governamental. Então, a demanda pode ser causada dessa forma, porque você pode, como acadêmico, como produtor textual, produzir fora de uma sala de aula, beleza? Então, eu acredito que pegando, né, todas essas possibilidades que uma IFES me ensinou, por exemplo, que eu não devo ficar só na sala de aula, eu preciso fazer o ensino, a pesquisa e a extensão, dá para colocar nesse cenário de quem reclama
de quem reclama que não está conseguindo fazer nada. Mas, né, uma opinião assim, né, minha para esses momentos excepcionais aí. Certo. Igor? Gente, desculpa, eu tô gritando muito, desculpa, é que eu não tô conseguindo me ouvir. Não, tá de boa. Beleza. Como o Igor tá tá no último semestre da faculdade, aí tá sofrendo isso mais na pele do que a gente, né? Esse fato de... Então eu queria fazer essa pergunta que o Cláudio Márcio fez pra gente, eu queria direcionar primeiramente ao Igor. Lembrando que é um ouvinte muito especial, tendo em vista que é um dos nossos Com certeza. professores. Nossa, eu fiquei com medo agora. Agora eu fiquei tremendo. Mandar um alô pro Cláudio. E a pergunta do Cláudio Márcio é a seguinte: qual a opinião de vocês sobre a Unifap suspender o calendário acadêmico? Será que teria possibilidade dos cursos ofertarem à distância? Na minha visão de aluno que está passando por isso no momento, certo, foi necessário sim, até pelo isolamento social que foi meio que imposto a gente, né? Mas eu acredito que a instituição devia ter ouvido os alunos também antes de tomar uma decisão. Eu, pelo menos, e mais alguns amigos, nos sentimos deixados de lado como se a nossa opinião não valesse, entendeu? Pelo menos comigo e com esses amigos, ninguém chegou com a gente para conversar, para incluir a gente nessas decisões que vão afetar a gente, entendeu? Então, Sim. Só que a instituição, a Unifap é uma instituição, faz parte da administração pública, então, infelizmente, ou felizmente, né, eles têm que agir com o que está na lei, tem que fazer o que está na lei. Então, a gente tem que seguir essas determinações, o que está na legislação. E se o curso diz que é presencial, entendeu? E a gente não pode, tem que pensar também que uma instituição uma instituição federal, uma instituição pública, tem muitas pessoas que são carentes, tem muitas pessoas que não têm acesso a computadores e à internet. Muita gente lá não tem nem, às vezes, WhatsApp, por exemplo, para receber mensagens de que não vai ter aula. Tem algumas pessoas que nem sabem que às vezes não tem aula e chegam na instituição e não vai ter aula e não sabe. Então tem esses dois lados, entendeu? Não tem como, acho que no momento, obrigar a ter aula online se nem todo mundo tem acesso a isso. E isso fica mais difícil ainda para aqueles cursos que tem muito prática, um laboratório, por exemplo, medicina, biologia, por exemplo, química, talvez. Mas para a gente fazer administração isso fica um pouco mais simples. Porém, não é todo mundo que tem esse acesso a essa internet, ao computador, porque a gente também acaba tendo uma visão muito fechada, querendo ou não, no nosso ciclo social, entendeu? A gente acaba esquecendo que tem gente muito mais carente, infelizmente, que não tem acesso a isso. Então é difícil mesmo fazer EAD no momento. Mas eu preferia que nós fôssemos inclusos nesse escopo. Principalmente porque é uma instituição pública, né? Então a gente percebe que a disparidade de renda ela vai variar muito. No entanto, a gente sabe que um dos quesitos foi justamente a falta de estrutura para fazer, porque a gente sabe que parte da Unifap ela é EAD, então ela não ia conseguir agrupar por causa de estrutura física, né, que precisa, demanda, apesar de ser EAD, precisa, para passar o EAD para os cursos presenciais. Só que, sem dúvida, precisaria ter ouvido, até mesmo porque possa ser que dentro do campo dos acadêmicos possa surgir uma solução para esse problema, né? Só que, sem dúvidas, isso vai servir para que saia futuramente coisas e produtos que possam resolver esse problema caso isso volte a acontecer. Não necessariamente precisa ser isso, mas uma situação de calamidade, de novo, uma situação de possibilidade, possa ser atendida. Então, agora, talvez, vão começar a pensar nisso, né? Mas, de forma alguma, a gente não pode ser isonômico, a gente tem que ser isonômico, pensar em todos, e se a gente não pode levar a educação a todos, e isso indo para o caráter público, é muito complicado a gente permanecer com uma aula onde a gente não vai atingir a todos. Então, realmente, a suspensão, por hora, eu acredito que foi a melhor solução, mas não consultar os alunos também não foi uma medida correta.
eu me sinto contemplado assim na fala do Dylan. Que a gente precisa... Vai dizendo. Tá, eu ia dizer que isso, o que a gente pode tirar de bom nesse momento é que tanto nós como profissionais, tanto as empresas quanto órgãos públicos como as universidades têm que adotar uma postura mais preditiva. Só proativa a gente viu que não foi suficiente, né? Tem que adotar uma postura mais preditiva para que nós estudar vários cenários diferentes, caso que a gente consiga, para que a gente consiga tomar, se preparar antes. Tá aí a ciência de dados e todas essas questões que estão, todas essas matérias que já estão surgindo, que podem nos auxiliar a prever e tomar decisões. Certo. Quer completar, Rodrigo? Pode falar. Sim. Vou ser bem rapidinho. Eu dizia que eu me sentia legal com a fala do Dylan, porque a realidade é essa, né? Como a gente começou essa live dizendo, ou eu disse lá no início, se as condições não forem iguais para todos os unifapianos e unifapianas, não tem como realmente colocar. Eu até compreendo a pergunta do nosso coordenador. O problema é que a nossa realidade é que, por exemplo, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem até o equipamento que a gente está usando agora nesse exato momento. Alguns alunos precisam de... Isso, e não tem como, a nossa base nos dá esse tipo de apoio, né? E alguns alunos precisam de acompanhamento por serem deficientes, ou seja, seria ótimo, né? Seria ideal, isso é uma idealização muito louca, seria ideal se a gente pudesse pegar esse tempo, fazer essa compensação para não perder esse tempo, só que, infelizmente, se a gente diz que, por exemplo, ADM vai ter EAD, ou História vai ter EAD, ou Pedagogia vai ter EAD, a gente tem que garantir que todos os outros cursos tenham também, que não é a realidade nem de artes plásticas, nem de teatro, nem de medicina, cursos que não podem ter 100% de EAD por precisarem de uma prática laboratorial. Eu não digo nem de prática de extensão social, não digo nem isso, de laboratório de campo, né, e tal, mas de próprio laboratório técnico dentro do campus mesmo, dentro de onde ocorre, né, nosso ensino-aprendizado lá dentro, da Unifap. Certo. Excelente. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais desafiadora para vocês. Opa! Vamos lá? Bora, dale! Então, eu queria saber se mesmo durante esse período de quarentena, mesmo dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, existe a possibilidade de uma instituição fazer com que essa marca cresça, fazer com que ela, dentro desse caos todo que está fazendo, ela ainda assim consiga, ela ainda consiga mais alunos para dentro da instituição. Vocês acham que é possível? E se possível, como? Vai, Sansão. Eu vou falar rápido, depois eu vou passar para ti, Dylan, que eu sei que tu tem mais propriedade para falar. Mas assim, só falar que assim, né? Esse exato momento, para uma instituição de ensino, o foco dela deve ser total em reter esses clientes que ela já tem. Mantém esses teus alunos, porque vai ser o melhor que tu faz, para te continuar recebendo a mensalidade. Vai flexibilizar? Vai, mas tu vai receber em algum outro momento, ou menos agora, mas pelo menos vai manter essa tua base. Em segundo lugar, teu foco pode ser justamente trabalhar naquilo que foi citado ali no início, né, de fazer um marketing gratuito, distribuir material gratuito, coloca nas redes sociais, no site, né, que tem ali um material, um conteúdo de algum curso, né, que está sendo disponibilizado de forma gratuita, porque você vai estar tornando a sua marca conhecida, de cunho social ainda nesse período, e principalmente quando essa mesma pessoa ouvir falar de novo da sua marca, ela já vai lembrar e ter uma boa lembrança dela, né? E aí sim, tipo, depois que passar esse momento, aí sim é o momento de voltar a ter esse foco mais comercial, e já vai ter essa grande quantidade de oportunidades, né, interessadas na sua marca. Ótimo. Esse é o momento
esse é o momento, não pensar tanto em crescimento, mas para pensar em ajudar. É o momento da gente ser empático, da gente se unir, é um momento de união e de empatia. Então são valores que as marcas têm que colocar na cabeça dos consumidores, entendeu? E acho que eu tenho alguns exemplos aqui voltado para essa questão de ensino superior, que são as marcas Unicesumar e a Estácio, que elas estão oferecendo cursos de extensão gratuitos. Ou seja, elas estão reforçando a ideia aqui de que elas estão sendo empáticas, que elas estão ajudando, que elas estão se unindo à população, que está passando por um momento muito difícil. E quando isso acabar, as pessoas vão pensar, poxa, essa marca me ajudou, mesmo que me oferecendo um curso gratuito, eu aprendi algo, eu me distraí, me ajudou na minha saúde mental, entendeu? E, por exemplo, essas duas instituições, elas estão oferecendo cursos gratuitos. E isso, puxando de um pouco para um lado um pouquinho mais, mesmo comercial, é que a partir do momento em que eu vou lá no site, escolho um curso e coloco o cupom, eu vou ter que cadastrar alguns dados, nome, telefone, endereço. Então, querendo ou não, são novos leads que a empresa está conseguindo. Então, ela está fortalecendo ali os leads, está conseguindo fazendo novos negócios, né? É através desse cadastro nesses cursos. E não só tem que pensar com empatia, que a gente já falou muito aqui, não só com esses potenciais desses futuros alunos que vão conhecer os professores, como é o ensino deles, como é o ambiente virtual. Eu mesmo estou fazendo curso na Unicesumar e eu não conhecia, não fazia ideia de como era. E hoje eu faria uma pós-graduação na Unicesumar, porque eu aprovei e eu conheci um ambiente muito bacana. Então isso vai fazer com que quem não é ainda aluno conheça a marca e lembre dela e fique, de certa forma, com aquela marca fixada na cabeça, na mente, né? E outro exemplo, a gente tem que pensar também, as empresas, elas estão pensando que no aluno, quem já é aluno, que foi que a gente já debateu antes, né? Fazer a flexibilização do contrato, das mensalidades e tudo mais. Isso é uma forma que está reforçando ainda mais para quem já está lá dentro, para reter esses alunos. Isso. E eu queria falar também sobre algo que é interessante. Na minha opinião, é possível crescer, sim. Né? E eu vou citar agora, talvez possa ser que as pessoas elas entendem isso de uma forma equivocada, mas é interessante porque é o que acontece. Que é um artigo do Leandro Carnal, né, que ele fez no Estadão, e ele fala que o medo é uma das coisas mais lucrativas inventadas pelo ser humano. Então, a partir do momento em que tu busca dar informação, busca o social dessa questão toda, buscar acalentar a população que está em desespero e pensa nisso de uma forma lucrativa, que vai te trazer retornos, sim, né? Tu vai conseguir crescer diante disso. E aí a gente entra com o marketing, que é o que o Igor disse, que tu dá algo em troca que seja bom para a população em termo social, em termo de saúde, que é o que a gente está passando agora, tu vai agregar valor e vai conseguir trazer pessoas que te enxergam. Poxa, estou enxergando essa instituição agora, mas que legal, foi a instituição que fez isso. Os centros de ensino hoje, a maioria tem laboratórios, então por que não? A gente está uns alunos em determinada área produzindo testes, em outros alunos produzindo tecido. Então, a gente acaba tendo um retorno muito bom referente a isso. E tu vai vender o teu produto, que é a educação, mas através desse apelo social. Né? Então, começar a pensar nisso é muito, muito bom e acaba te dando insights que vai fazer o teu crescimento empresarial. Muito legal, muito legal. Lana foi bem polêmica mesmo, né? Porque é difícil ouvir uma coisa dessa, né? Por exemplo, tudo bem que pode ser um clichê o que eu vou falar agora, mas é a realidade. Transformar a dificuldade em oportunidade. Não é, por exemplo, eu acredito que dê sim para se crescer, nem que seja um pouquinho agora nesse momento, desde que você atue, ou desde que a PJ atue com consciência coletiva. A palavra-chave agora é coletividade,
mesmo que essa consciência coletiva seja exercida através de um trabalho voluntário, por exemplo. Ou seja, eu até usei a palavra ainda agora, mas eu não quero parecer polêmico, mas é assim, por que você, então, PJ de educação, não fica perto da mazela da sociedade e, com isso, você está lá dando visibilidade à sua empresa educacional? Por que você não devolve para a sociedade aquilo que você está lá, né, está guardado dentro do seu nicho? Ou seja, como é que eu posso exemplificar isso na prática? Olha só, resguardadas as maneiras de se prevenir contra o Covid-19, resguardadas, seria muito legal que as pessoas, os estudantes, os acadêmicos, devolvessem um pouco para a sociedade, também, junto com o trabalho social, qualquer outro tipo de palavra que ela puder levar, ou qualquer outro tipo de ação que esse acadêmico puder colocar em prática. Porque, por exemplo, olha, só para terminar minha fala, não sei se vocês souberam, mas o nosso secretário estadual de tecnologia, que é um grandíssimo parceiro, já foi lá na Unifap com a gente, né? A CETEC, ela estava de portas abertas para poder, eu não me engano com detalhes, mas para poder produzir aquele visor, não é, que se coloca na frente da face. Agora, em tempos, né, de corona, a gente tem que evitar, né, esse tipo de coisa. Então, eles estavam usando... De respiradores também. Saiu hoje. Isso. Perfeito, olha. Ou seja, eles estão lá produzindo. Então, cadê a PJ de empreendimento educacional nesse momento? Né? Cadê a PJ de engenharia? Deve ter tido, mas poderia haver bem mais, né, obviamente. Mas eu não tenho mais dados aprofundados, né, sobre o trabalho da CETEC nesse caso. E eu não estou aqui agora, obviamente, para dizer ou para poder julgar se esse trabalho está bom ou mal. Eu só estou vendo aí uma oportunidade no que a gente vê que está difícil. Isso. E ter essa visão, a visão de que agora é o momento de parceria, gente. É o momento de parceria, tanto público-privado quanto privado-privado. É um momento onde todos, não é só um, a gente fala que é o momento, são em crises que a gente tem algumas ideias fenomenais que tragam respostas para as suas demandas, para as suas demasias, mas é um momento também que todo mundo está muito empático, então vão procurar parceria, que aí acaba fazendo com que as próprias universidades consigam trabalhar juntas e também vão produzir e não vão ficar paradas, né? Excelente. É um momento de crise que surge outras oportunidades, né? Como a Evelyn acabou de colocar nos comentários aqui, ela colocou perfeitamente nos comentários aqui. Ela colocou o seguinte: eu acredito que tenha sim como crescer na crise. Nesse momento é onde surgem muitas oportunidades. O Uber, ela deu o exemplo do Uber, né? Que surgiu durante a crise de 2008. Então as pessoas buscam uma maneira de solucionar a crise. Nesse momento do crescimento do Uber, começamos a ver se popularizar o conceito de economia compartilhada. Foi esse o comentário da Evelyn. E hoje a gente já tem uma visão totalmente diferente de transporte. É uma visão totalmente diferente hoje em dia. Perfeito o colocamento da bom, a gente já está com 1h03 de live. Era para ser 40. Meu Deus! Mas eu acredito que isso deva também a grande participação do nosso público, inclusive agradecer a todos que estão assistindo, né, e que de alguma forma contribuíram para que isso esteja acontecendo, né? É verdade. E teve até comentário que a gente ainda não leu, né, porque teve bastante. Mas obrigado mesmo tem que responder depois, né? Então, eu queria que vocês fizessem considerações finais, porque, na verdade, eu queria perguntar para o nosso público se eles querem continuar mais uns 10 minutos, querem estender mais uns 10 minutos, ou a gente continua, faz um próximo debate na semana que vem, o que eles acham melhor. Porque o papo tá bom, que é um papo rapidinho. Eu acho que a gente... Desculpa, pode falar, Lana. Pode falar, Lana. Porque eu tenho, acho que a única
pergunta que a gente não, a maioria dos outros é comentário, mas a única pergunta que a gente não respondeu foi do Silvio, que ele falou nesse sentido, como estimular, ele falou sobre o engajamento, né, com a comunidade, que a gente precisa de uma equipe engajada, e como a gente vai conseguir estimular os professores a continuarem com a produtividade em home office. E aí, como eu comentei isso, eu não sei se ele já estava assistindo, mas eu acredito que seja um exemplo bacana, é referente ao privado, né, de antemão, mas que muitos professores ficaram com medo de perder o emprego, realmente, porque é uma crise que afeta todo mundo. E aí, uma forma de solucionar é dando a oportunidade deles criarem e trazer conteúdos novos, para que esses professores não fiquem parados. E também ele faça esse contato um pouco mais, menos, como eu posso dizer, burocrático. Vamos nos comunicar com alunos somente por e-mail. Não, vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos ter vamos através de lives, porque a gente está com muitos, a Daiane, né, acho que até falou sobre o YouTube, e que com ela está funcionando, então acredito que seja hora de ter essa interação professor-aluno sem burocracia, um pouco bem mais real e bem mais perto. E aí a gente consegue ter esse retorno bacana. Vai, Rodrigo, fala aí. Olha só, não, pode terminar, minha amiga, termina aí que depois eu me meto. Tá. É assim, olha, um recadinho para os professores que talvez estejam vendo a gente. Pede logo pro teu aluno, pro teu orientando, então, começar o TCC. Tá aí, tá vendo? Olha, mesmo que ele esteja no 4º semestre, tu pede, bora logo adiantar esse TCC, bora que eu quero te tutoriar, é porque eu não quero perder meu tempo. Pronto, tá aí. É verdade. E teve um último comentário que a gente não leu aqui, que foi do Antônio. Ele falou assim: no Brasil, o início da pandemia foi no final de fevereiro. Então penso que as instituições de ensino superior demoraram para mudar as estratégias educacionais para EAD, já que as pessoas ficaram isoladas. Talvez pela ausência do profissional de administração para analisar cenários e mudar rapidamente a direção da organização. Foi muito, muito bom mesmo esse comentário, porque é aí que se encaixa, né, o profissional da administração, e também se encaixa aqui o objetivo do nosso canal Jovem Nerd, né, que é justamente de trazer dicas de que... ADM. Exatamente, de trazer insights, né, como a sua instituição, como as instituições, outras empresas, a gente vai falar também sobre outros ramos de empresa, né? E é justamente esse o objetivo, de trazer esses insights para que as empresas consigam se adaptar rapidamente aí. Aquelas que ainda não se adaptaram, que se adaptem. Tá, só uma coisinha, olha, pertinente comentário, eu fiz esse movimento aqui para a fala do Sansão, meu amigo, no sentido de dizer assim, olha, a gente já tem sim uma realidade de como pode acontecer um ensino à distância, porque dentro da Unifap nós temos EAD, administração EAD, que é gerida pelo nosso professor Tavares, né? Então eu acredito que como acadêmicos, a gente poderia também buscar essas informações de, como é que acontece lá em ADM e EAD? Como é que a gente poderia, então, ampliar isso para a Unifap toda, independente de um momento calamitoso, de um momento pandêmico como o atual? Então, eu concordo com o comentário lá do colega espectador, mas a gente já tem experiência, só falta a gente, então, buscar essa leitura, essa estatística e planejar essa ampliação de EAD, então. Rod, só vai um pouquinho mais para trás, que a tua cara tá cortando teu rosto. E aí? Tá, desculpa, que eu me empolguei. Eu também concordo que, né, nesse momento é de fundamental importância para o profissional de administração, até mesmo porque a gente foi capacitado para isso, né, para tentar mudar, como ele falou aqui, como é que a gente tenta uma resposta rápida para isso. São várias pessoas pensando, a gente busca informações com várias pessoas, com várias fontes, para poder trazer, como a gente está trazendo aqui para vocês hoje, uma informação que esteja o mais próximo da realidade possível. Tanto que a gente tentou focar, né, um público mais direcionado, mas também a gente está aqui tentando fazer esse link com a educação pública, assim como com a particular, né?
Sim, Perfeito. perfeito. Como o Sansão falou do nosso amigo Jovem Nerd, né? Vou mandar uma Eu falei Jovem Nerd? Mentira! Gente, é Jovem ADM. Jovem Nerd, o ADM. Alexandre. É um canal espetacular. Quem quiser acessar, fique à vontade. É verdade. Nossas parcerias estão Que estão vindo por aí. Alexandre, a gente está aberto a parceria, hein? E o Igor, nos comentários, se ele quiser comentar, mandar um abraço pro pessoal, fica à vontade. Então, né, vamos agradecer. Muito obrigado, pessoal, por terem participado ativamente aqui com a gente da nossa conversa. E espero que vocês já participem do próximo também, porque a gente vai fazer. E deem dicas aí. A gente já abriu um canal no Instagram. Oi? Compartilhem também. Compartilhem também esse link, né, com seus colegas, para que peguem essas dicas e apliquem. E é isso, continuem participando junto com a gente nos próximos. Isso. E lembrando também que a gente vai ter enquete, né, Sansão, para responder nas nossas redes sociais. A gente vai deixar no hall aqui para vocês acessarem as nossas redes e votar lá em algumas enquetes, que é para a gente melhorar essa comunicação. Isso aí. Verdade, pessoal. Olha, Beijo. Isso, desculpa, Lana. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está participando, que participou. Quero agradecer a vocês, meus amigos aqui que estão presentes nessa live, porque a ideia foi de vocês estão de parabéns, é sério. A gente precisa ocupar o nosso espaço, porque nós somos jovens, somos administradores e administradoras, nós temos um pensamento diferente do convencional que precisa ser ouvido, mesmo que não executado, mas precisa ser ouvido, para dizerem, por que não? Que legal. Então, seria bem bacana, né, se essa nossa interação continuasse. E também a gente tem que ouvir os espectadores para saber, né, qual é a melhor circunstância para eles, porque a gente precisa falar. A gente não pode se fechar. Tudo bem que o distanciamento é obrigatório, mas se fechar jamais, porque toda essa produção oral que a gente está fazendo também é produção. Então, a gente tem que colocar para fora, beleza? Sim. Vocês estão de parabéns pela ideia. Gostaria de estar aqui nas próximas vezes, com toda certeza. Lembrando a sociedade toda, vem para cá, soma com a gente. A gente pode sim crescer, a gente pode se revolucionar num momento como esse, que não é só uma gripezinha, mas que, obviamente, a gente pode, como eu falei lá ainda agora, transformar a dificuldade em oportunidade, com consciência coletiva. Sozinho não dá nada. Perfeito. Tila, suas considerações finais, meu amigo, por favor. Então, primeiro, estou muito feliz por vocês, na verdade, terem me incentivado a participar, né, disso. Eu estava arranjando muitas desculpas para não participar, mas eu gostei, estou bem feliz, estou me sentindo à vontade. E também eu acho importante falar que isso ajuda a gente a estudar mais, a conhecer mais sobre diversos assuntos. Eu achei bacana isso. E a gente foi junto e pesquisou e ensinou um ao outro e está tentando passar isso para as pessoas. Eu achei bem legal isso. Ótimo. Pessoal, eu quero agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado a todo mundo que participou, a quem acompanhou essa live. Muito obrigado aos meus amigos do grupo aqui, que foram excelentes. E a gente espera se ver numa próxima aí. Semana que vem, se der tudo certo, vamos estar aqui, tá bom? Pessoal, beijo e boa noite para vocês. Posso tirar agora? Posso tirar. Beijo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.